Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo de Effenteler, desembargador Thompson Flores, saudação ao doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, uma saudação especial ao nosso colega, desembargador Gerson Fischmann, recentemente reconduzido a esta corte por ato do senhor presidente da República e que será empossado na próxima sexta-feira, agora nesta corte, para mais um biênio. E uma saudação também ao doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e uma saudação especial à nossa assistência. Colegas, hoje temos, antes de iniciar a nossa pauta de julgamento, temos um momento especial na Corte, porquanto o eminente desembargador eleitoral, Rafael Caso Maffini, está encerrando seu segundo biênio como juiz substituto do TRE na classe dos juristas. Teve o primeiro biênio de 3 de maio de 2016 a 2 de maio de 2018, e agora, 27 de maio de 2018, até 26 de novembro, melhor dizendo, quando se encerra o seu biênio. O eminente desembargador Maffini, mestre em Direito, doutor em Direito, um colega que honra sobremaneira a advocacia do Rio Grande do Sul e a advocacia brasileira, e, sem dúvida, honrou e deu uma contribuição imensurável a esta corte, com sua capacidade, sua sensibilidade, sua cultura jurídica extraordinária. E, então, desembargador Maffini, receba os meus cumprimentos, os cumprimentos da corte, depois os colegas irão se manifestar, mas pedimos que o desembargador Thompson Flores faça a manifestação oficial da corte a Vossa Excelência. Então, com a palavra, o eminente desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os integrantes da corte e aqui quero aproveitar já de viva voz e cumprimentar o nosso estimadíssimo desembargador Gerson Fischmann, que, para nossa alegria, está retornando ao nosso convite. Ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral Eleitoral, que também representa o Ministério Público Eleitoral, e o doutor Rogério Vargas, que representa aqui os seus servidores, nobres advogados e assistentes. Ontem, com muito orgulho, recebi essa incumbência de Vossa Excelência, senhor presidente, e, infelizmente, não tivemos tempo de preparar um discurso à altura do nosso homenageado. Mas me vem à mente uma passagem da história que recorrentemente eu me recordo. Em Roma, o imperador Otávio Augusto proibia que o louvasse nas escolas, temendo que seu nome fosse envelhecido. Talvez inspirado nesse exemplo, as cerimônias do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, elas são, na posse do ministro, extremamente singelas. Talvez para que o novo ministro, o novo juiz daquela corte, não se impressione tanto com as galas do cargo, da iminência do cargo, e tenha a sua humildade no desenvolvimento da sua magistratura. Mas as homenagens são postergadas para a sua despedida. Aqui, talvez premido nesse momento pela pandemia que assola o Brasil, nós tenhamos talvez que nos inspirar nesse exemplo da República Romana e do imperador Otávio Augusto, né? Por força das circunstâncias. Porque se não fosse essa circunstância, enorme seria os louvores e homenagens ao nosso magistrado que hoje nos deixa. Eu, pessoalmente, assim como tenho certeza que o desembargador Armínio, o presidente Vilarinho, recebemos mais de uma vez o eminente do professor Maffini em nossos gabinetes,
na entrega de memoriais, nas causas mais difíceis. E eu, enquanto integrava, para minha honra, a terceira turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que julga, disse que julga, na realidade, direito administrativo. Na realidade, julga tudo que não seja penal, tributário e previdenciário. Né? E o professor Maffini era assíduo, não só nas causas mais importantes, como na tribuna, como orador, e sempre com elegância, com discernimento, com muita propriedade. O advogado, ele precisa, principalmente nos dias de hoje, ele precisa ser muito, digamos, objetivo nos seus pronunciamentos. Naturalmente, nos memoriais escritos, eu sempre digo, ali pode se fazer, digamos, trazer a doutrina, espichar mais, digamos assim, as considerações técnicas, mas na sustentação oral sempre precisa se gastar aqueles 15 minutos de forma bem objetiva, o fato e os casos mais importantes da causa. E o desembargador Maffini era um exemplo típico. Quer dizer, ele sabia utilizar a sua erudição na medida certa. Isso é muito importante. Eu estou aqui nessa corte há mais ou menos 1 ano e meio e tenho tido o privilégio, agora como juiz, né, de acompanhá-lo nessa atividade judicante. E eu, inclusive, quando Sua Excelência esteve no meu gabinete, mais de uma vez lembrei que em uma futura vaga de quinto constitucional seria um nome muito bem-vindo ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Por sinal, seria muito bem-vindo em qualquer tribunal do nosso Brasil. Né? Ele é formado pela Universidade de Santa Maria, que é a sua cidade natal, uma importante cidade. O desembargador Armínio Rosa foi juiz lá, conhece, é um viveiro, vamos dizer assim, de grandes advogados, de grandes juristas. Carlos Maximiliano não nasceu lá, mas desenvolveu boa parte da sua atividade profissional lá. E uma das galas da minha presidência, da minha modesta presidência no TRF, foi homenagear Carlos Maximiliano, que, pasme-se, cavalheiros, não tem um nome de rua em todo o Rio Grande, homenageando esse grande jurista. E Sua Excelência, por exemplo, a hermenêutica, uma das edições ele elaborou lá em Santa Maria. E eu propus, na oportunidade, e o plenário da Corte acolheu, que nós dessemos o nome do Foro Federal de Santa Maria, leva o nome ministro Carlos Maximiliano. Inclusive, convidei na oportunidade seus descendentes que compareceram. Por proposta minha, criamos, inclusive, também a medalha Carlos Maximiliano, que vai homenagear, e é uma medalha, diga-se de passagem, colocamos tantos requisitos que é quase um prêmio Nobel da magistratura, mas leva o nome do saudoso ministro. De modo que é uma cidade que marca o Rio Grande, a sua história. Eu até tive poucas oportunidades de ir lá com mais tempo, mereceria. Outro dia mencionamos aqui a Rua do Acampamento, eu tive o privilégio de trilhar por essa rua, que é praticamente o berço daquela importante cidade. E desembargador Maffini, infelizmente, Vossa Excelência mereceria, farta seria a mesa de louvores a Vossa Excelência. Mas tenha certeza que do nosso tribunal, todos os seus juízes e servidores, Vossa Excelência leva a nossa eterna admiração. Senhor presidente, me parece que eu acho que isso são singelas palavras, mas que proferimos do fundo do coração. Vossa Excelência é um desembargador Maffini, é um exemplo de advogado, jurista, de professor e agora de juiz. Vossa Excelência agora já tem experiência também de juiz. Quem sabe se lembre daquele convite que mencionamos há uns anos passados. Senhor presidente, então, agradeço a gentileza do seu convite e, mais uma vez, reitero os meus cumprimentos ao nosso homenageado e ao desembargador Fischmann, que agora retorna, em definitivo, ao nosso convite. Muito obrigado. Muito bem. Colegas, antes de colocar a palavra à disposição para aqueles que quiserem fazer uma homenagem ao nosso colega, desembargador Rafael Maffini, eu gostaria só, se o desembargador Thompson Flores me permitir, apenas acrescentar um muito sucinto, muito restrito, não é nem o currículo do desembargador Rafael Maffini, que é vasto, excelente, mas é algumas informações para a nossa assistência sobre a qualificação desse colega que hoje encerra esse ciclo e dá continuidade à sua atividade profissional tão exitosa como tem sido e como bem lembrou o desembargador Thompson Flores. O doutor Rafael do Caso Maffini, ele se bacharelou em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, em 1998, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2001, e doutor em Direito também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2006. Por suas atividades, além da advocacia,
Dr. Maffini é professor adjunto de Direito Administrativo e Notarial do Departamento de Direito Público e Filosofia do Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é professor de Direito Administrativo no curso de especialização em Direito no Estado, programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é também palestrante em temas de Direito Administrativo na Júris, na Fundação Escola do Ministério Público e também na ESMAF. E tem já publicações na área do direito administrativo, elementos de direito administrativo, pela editora Livraria do Advogado, também publicou Princípio da Proteção Substancial da Confiança no Direito Administrativo Brasileiro, pela editora Verbo Jurídico, e publicou Direito Administrativo na editora Revista dos Tribunais, e é ainda coautor do livro Comentários à Lei Federal do Processo Administrativo, a Lei 9.784/99, pela Livraria do Advogado. Essa, como eu disse, é uma pequena síntese da apresentação que é, para nós, desnecessária, porque todos conhecemos a qualificação do Maffini, mas, para nossa assistência, sempre é bom trazer esses dados. Eu coloco a palavra à disposição dos colegas que quiserem se manifestar. Senhor presidente, colegas, uma saudação desde logo ao nosso desembargador Fischmann, merecidamente reconduzido a essa corte, e também, presidente, já faço um registro, porque está na nossa audiência qualificadíssima, o desembargador Miguel, não é? E muito nos honra com a sua audiência, e que teremos ele aqui numa próxima sessão. Saudação ao doutor Venzon, saudação ao doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo os nossos funcionários, estendo a saudação aos funcionários, e a todos os advogados que venham a participar dessa sessão ou a estejam acompanhando, assim como os demais que integram a nossa seleta audiência. Em relação ao doutor Maffini, eu vou me permitir umas breves referências, já porque a saudação feita pelo desembargador Thomson Flores foi admirável, como sempre, com aquela riqueza de palavras e felicidade de expressão. Mas eu tenho que fazer esse registro em relação ao doutor Maffini para destacar a sua altíssima qualificação intelectual, profissional e pessoal. Em que fui presidente do tribunal, mais de uma vez, quanto a matérias que interessavam o Tribunal de Justiça, consultei o professor Maffini. Tal o alto grau de capacitação que o professor Maffini tem e a sua disposição de atender essas consultas de forma inteiramente graciosa, gratuita e mais generosa, interessadíssima, não se limitando apenas a uma perfunctória manifestação. E até em casos pessoais. O doutor Maffini sabe bem, a ele confiei a orientação, dizendo que a sua palavra, para mim, seria decisiva. De sorte que este personagem, da mais absoluta confiança nos seus atributos referentes a conhecimentos jurídicos, qualificação profissional, a sua dedicação e seriedade no trato dos temas que lhe são levados, e essa lealdade e mais essa paixão que tem pela justiça, na maior acepção da palavra justiça. Recentemente, a mostrar que não apenas eu, na presidência do Tribunal de Justiça, buscou os conhecimentos do professor Maffini, o desembargador Voltaire me incluiu numa seleta comissão de juristas para um parecer a respeito de um tema da maior relevância para o Tribunal de Justiça. E o desembargador Voltaire me alcançou esse parecer, e vou aqui utilizar uma expressão tão cara ao desembargador Aimoré,
E lendo o parecer, desembargador Filho, eu procurava as digitais de Vossa Excelência naquele parecer. E acho que as encontrei. Então, desembargador Manfini, eu vou aqui utilizar de uma descrição de Leitão de Abreu no seu discurso O Gosto Impetuoso da Justiça, e que o desembargador Thompson vai entender por quê, especialmente no final. Diz o professor Leitão de Abreu da Cachoeira, mas que é ali da grande Santa Maria, né? A Cachoeira famosa, né? Com suas personalidades ilustres, inclusive na área do direito, né? Diz o professor Leitão de Abreu, não basta, por conseguinte, prestar homenagem verbal à justiça, exaltando-lhe o esplendor conceitual. É possível que, sob essa perspectiva, tenha também a face mais bela do que a estrela da manhã. Porém, na justiça concreta, atuante, viva, fecunda, eficaz, está justamente com o mistério dessa virtude peregrina, a sua autêntica virtude. Não é, portanto, somente como ser de razão que a justiça pode servir ao estabelecimento da paz social e política, mas principalmente como sentimento indefinível e irrefreável, que, brotando do mais íntimo da alma humana, é capaz de inculcar em cada um, como já dizia no alvorecer do século Winston Churchill, falando como Home Secretary, a crença inabalável de que no coração de cada homem existe um tesouro. É isso, desembargador Manfini, professor Manfini, de tantas vezes o recebi em audiências, como continuarei a recebê-lo em audiências. A sua fala, a sua facúndia, vamos lembrar aqui o nosso Eça de Queiroz, sempre causou a maior atenção nos auditórios que se manifestou, seja nas câmaras, no grupo ou no órgão especial do Tribunal de Justiça. E aqui no TRE, vou lembrar um conhecido seu, o Antônio Augusto Brunfer, de Santa Maria, nosso registrador e pessoa muito culta. A sua imagem sempre estará, a sua lembrança, a sua fala jovial sempre estará neste plenário. E apenas o desembargador Thompson, o passe do desembargador Manfini é muito alto. Nós vamos levá-lo para o TJ. Vai ser uma disputa, não vai ser fácil. Um grande abraço a todos. Desembargador Silvio, por gentileza, se quiser se manifestar. Eminente presidente, demais integrantes da Corte, doutor Fábio Venzon, doutor Rogério, a quem saúdo também na sua pessoa, categorizados funcionários do nosso TRE, doutor Gerson Fischmann, que já se aproxima na sua posse, para a alegria de todos nós, reconduzido agora na próxima sexta-feira, todos aqueles que nos escutam, em especial os advogados, neste momento tão caro para todos nós, e meu muito estimado desembargador eleitoral, Rafael Manfini. Advogado exemplar, juiz com a mesma intensidade e amor, doutor, professor e, muito especial, meu amigo. Realmente eu quero primeiro dizer do privilégio de ter trabalhado contigo neste tribunal. Anotei aqui a exaltação às tuas qualidades, que realmente são o fruto das tuas próprias conquistas. Na verdade, é a lei da vida que só colhemos aquilo que plantamos. Vejas que alegria eu ter escutado o que é verdadeiro. Qualificação, competência, generosidade, lealdade, confiança e uma titulação exemplar na tua carreira. Mas, sobretudo, a tua amizade e a tua dedicação é o que eu mais enalteço. E isto tudo que orna a tua personalidade é um motivo de orgulho
para a Ordem dos Advogados do Brasil e para todos nós que integramos este tribunal na condição de juristas. Eu vou me arvorar da condição de diretor do COPERJ na região sul, que é justamente o Conselho Permanente dos Juristas dos Tribunais do Brasil, para, em nome do COPERJ, te prestar a homenagem, dizendo do quanto dignificastes, em nome da ordem, este tribunal com as tuas duas atuações. Vejas a importância da tua trajetória, que os dois ex-presidentes de tribunais já disputam a tua indicação, ou para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Evidentemente que também fica aberta a tua volta ao nosso tribunal na condição de juiz titular. Não é preciso dizer muito além, porque realmente tudo isto demonstra o quão tu és importante nesta tua trajetória terrena, em todos os lugares que tu circulas, justamente por todas estas qualificações que tu reúnes como pessoa. Então, recebas o meu respeito, a minha amizade, a minha alegria por este convívio, que seguramente não termina aqui, ao revés, ele fica cada vez mais reforçado, porque tu continuarás, como bem disse o desembargador Armínio, sempre lembrado e sempre recebido neste tribunal. Que a tua caminhada, doravante, seja sempre em ascensão e que, ao longo do caminho, tu espelhes isto que tu fez conosco: lealdade, amizade, desprendimento e generosidade, que é uma qualidade ímpar da condição humana. Então, por tudo, um abraço muito afetuoso em ti e na tua família. Obrigado. Desembargador Fraga, quer se manifestar? Sim, senhor presidente, rapidamente aqui, senhor presidente. Não posso deixar passar em branco esse momento aqui. Senhor presidente, eu saúdo a corte em seu nome, uma saudação que eu estendo ao doutor Fábio Venzon, doutor Rogério, ao caro colega e amigo Gerson Fischmann, que merecidamente volta a essa casa na sexta-feira, já não com minha presença, né? E uma saudação especial ao desembargador Maffini, ao colega Maffini, ao amigo Maffini, se assim me permite. Caro desembargador Maffini, fizesse um excelente trabalho nessa casa. Né? Sou testemunha, assumimos junto no seu segundo mandato, no meu primeiro mandato, no mesmo dia, mesma hora, mesma sessão, e acompanhei, evidentemente, seu trabalho. Fizesse um excelente trabalho, porque és um profissional acima da média. Vossa Excelência, o amigo Maffini, tem um conhecimento que supera o nível médio do conhecimento jurídico. Mas tem uma qualidade que eu reputo ainda maior. Maior que o seu conhecimento é a sua forma singela de demonstrar isso. Alguns profissionais, seja no direito, na medicina, na engenharia, sem se darem conta, quando estão um pouquinho acima da média, sobem num pedestal inadequado de conhecimento. Vossa Excelência não. Vossa Excelência transmite seu conhecimento, compartilha o seu conhecimento de forma clara, tranquila, simples, singela, e isso, juntando as duas qualidades, torna uma pessoa especial, como pessoa e como profissional do direito. Tenho certeza que a sua caminhada continua. Né? Vossa Excelência é novo, né? É o mais novo dessa tela aqui. Né? É lógico que isso é esforço, o senador Silvio já falou, nada vem de graça na vida, e isso eu ensino aos meus filhos. Tenho um filho pequeno que eu passo dizendo isso para ele, talvez ele não esteja entendendo ainda, ele tem 7 anos, que a vida, o que se faz, ela traz de volta. E o que o senhor está fazendo, está lhe trazendo os frutos. Basta ver esses adjetivos que Vossa Excelência recebe nessa casa. Todos merecidos e talvez aquém do seu merecimento. Mas tenha certeza, seu trabalho foi exemplar aqui, foi ímpar, vai ficar na história. E Vossa Excelência tenha certeza que desse lado aqui vai ter um eterno amigo. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Obrigado. Desembargador Gustavo. Eminente presidente, eminentes colegas, demais integrantes da corte, eminente doutor Gerson Fischmann, desembargador Gerson Fischmann, que com muita alegria eu revejo na tela dessa nossa sessão virtual, já se preparando para reassumir o seu posto na sexta-feira, o que será motivo de grande honra e de grande
alegria para esse seu colega e amigo, que assim me considero. Eminente doutor Fábio Venzon, excelentíssimo desembargador eleitoral Rafael Maffini, doutor Rogério Vargas, estimados servidores do TRE, e um abraço especial a todos aqueles que nos assistem. Integrar essa corte eleitoral nos traz a oportunidade de conviver de perto, integrar um mesmo colegiado que, de outro modo, seria impossível, né? Porque aqui esse colegiado é composto por magistrados da magistratura estadual, magistrados da magistratura federal, advogados, Procuradoria da República, e essa pleiade, de outro modo, seria, como eu disse, impossível integrar, né? Eu já conhecia, e por isso, e por essas razões, eu não imaginava poder conviver de perto com pessoas com as quais eu estou convivendo agora já há algum tempo, e entre elas se enquadra, obviamente, o desembargador Maffini, que eu já conhecia do trabalho de excelência, né, que desenvolve na advocacia, inclusive pela proximidade com a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, para quem prestou em inúmeras oportunidades excelentes serviços, né, nas mais diversas causas de interesse da magistratura gaúcha, né, sempre se havendo com extrema competência e brilhantismo, né. Eu sou agora mais ainda um admirador do trabalho de Vossa Excelência, desembargador Maffini, né. Agradeço pela honra de ter podido conviver ao longo desse tempo com Vossa Excelência. Agradeço especialmente pelos ensinamentos que recebi de parte de Vossa Excelência, e tenho a certeza que a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul vai ficar para todos sempre indelevelmente marcada pelos seus julgamentos, pelos seus votos, pelos acordos que saíram da sua caneta, né? E de forma sempre brilhante, sempre muito adequada, nos levando a reflexões profundas, nos levando a pensar para além da caixinha, que nós eventualmente cada um de nós estão acostumados. E a parte de todas as qualidades já enaltecidas por todos aqueles que me antecederam, e fica difícil falar depois do que foi dito, especialmente pelo desembargador Thompson, desembargador Arminio, enfim, os demais que me antecederam, eu agregaria uma qualidade que, para mim, é muito marcante nas pessoas, né? Que, de certa forma, já foi pincelada pelo desembargador Fraga, e eu tenho uma frase que me acompanha ao longo da minha vida, que eu digo recorrentemente, que a humildade me encanta. Essa frase é uma frase que eu uso recorrentemente. A humildade me encanta. Eu valorizo muito a humildade. E Vossa Excelência, desembargador Maffini, a par de ter essa bagagem de cultura jurídica que tem e nos passa, né? Nos brinda com ela, né? Tem a sua simpatia, tem a sua simplicidade e é humilde. Se comporta com uma humildade invejável, que não é comum, não é encontradiça, né, nos nossos meios, da forma como Vossa Excelência expressa. E por tudo isso, por todas as demais qualidades, em especial por essa, que eu tenho certeza que faz com que a sua trajetória de vida terrena, né, assuma um papel ainda mais significativo para as trajetórias futuras, né, nas quais eu acredito. A humildade é uma marca característica de Vossa Excelência que eu parabenizo por todas as suas outras qualidades, pela sua carreira e pelo futuro brilhante que eu tenho certeza que Vossa Excelência ainda tem pela frente como profissional do direito. Oxalá eu tenha a honra e a satisfação de poder conviver com Vossa Excelência em outras oportunidades, em outros ambientes, que não termine por aqui o meu convívio por Vossa Excelência. Meus parabéns e meus agradecimentos por tudo que trouxe para mim com o seu convívio. Obrigado. Muito bem. O desembargador Gerson havia também manifestado interesse em comparecer na sessão, em que pese sua posse esteja marcada para sexta-feira, mas nada mais justo que recepcioná-lo aqui, já que trabalhou um bom tempo com o desembargador Maffini. Então, a palavra, desembargador Gerson. Senhor presidente, eminentes desembargadores, eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a gentileza de poder comparecer neste momento
não poderia deixar de estar aqui presente. Lembro que uma época discutia-se se recurso interposto, né, desembargador Armínio e desembargador Tom, antes do prazo seria conhecido ou não. Eu estou aqui numa situação um pouco similar. Eu estou antes do prazo, mas espero a compreensão dos colegas para poder dar esta homenagem mais do que merecida ao desembargador Maffini, um advogado de primeiríssima linha e, acima de tudo, um amigo de longa data, uma pessoa que eu admiro demais, e também quero dar esse depoimento, e muito breve, à semelhança do desembargador Armínio, que, em mais de uma oportunidade, quando tive eu que me socorrer de luzes, não só para clientes, como pessoalmente, não hesitei e tive a retribuição do carinho do desembargador, do advogado, do professor e do amigo Rafael Caso Maffini. Eu fico muito satisfeito e o meu atrevimento de estar aqui intempestivamente se deve exatamente a esse tributo justo, merecido, e digo mais, o desembargador Maffini certamente deve voltar na condição de titular, que sempre foi, e quero confessar aos senhores, quando fui, no primeiro BM, convidado a compor a lista, e não tinha, então, noção ainda de quem estaria na lista ou não estaria, e o desembargador Maffini já era integrante da corte, passei por uma angústia enorme, porque deparei-me, digo, mas se o desembargador Maffini é suplente, que tamanho tem esse tribunal? Quase que desisti de qualquer anseio de compô-lo, porque uma pessoa da estatura e da qualidade do desembargador Maffini, nesta condição, por ele optada, lembro bem, por ele optada, mas terá, desembargador Maffini, certamente o seu lugar aqui e em qualquer corte. Aliás, talvez o senhor seja. O tribunal precisa de pessoas como o desembargador Maffini, como de todos os demais, e eu me permito aqui que eu não fiz a saudação individual, porque realmente, como eu digo, eu quero ser muito breve, que tem a pauta a ser cumprida, e na sexta-feira, então, o farei. Mas eu quero dizer que o senhor poderá e deverá voltar na classe de jurista e depois na classe de desembargador, porque um dos dois tribunais certamente vai lhe ter. Então, assim, sei que a sua jornada aqui será longa. Parabéns, meu querido amigo, parabéns pelo trabalho, parabéns pela amizade, pela pessoa que tu és. Muito obrigado mais uma vez ao presidente, a todos os colegas que permitiram esse momento, para mim, de muita e profunda emoção e da saudade que nós aqui já sentiremos, mas que na vida certamente continuaremos nos encontrando. Parabéns, um forte abraço, sigamos em frente. O desembargador Gerson lembra bem esta sessão do órgão especial, que eu estava lá, o desembargador Armínio, com certeza, lembrará também, e recordo que, no momento da votação, foi consultado ao desembargador Maffini se ele não iria concorrer na vaga dos titulares. E eu me lembro, tem essa imagem fixa na memória, né? Estava ali, o desembargador Maffini lá sentado, levantou e disse, não, presidente, não recordo quem era o presidente, o desembargador Armínio, eu acho que era o desembargador Duro, não me lembro, do órgão especial, mas, enfim, se dirigiu ao presidente do órgão. O Duro não era, não sei se era o desembargador Marcelo... Não, Marcelo não. Pelo tempo deve ser de Fini. Acho que o de Fini, então, exatamente. E me lembro que o desembargador Maffini manifestou expressamente que, em razão de compromissos profissionais com seu escritório, com seus clientes, só estaria concorrendo a suplente, né? Eu quero ainda, colegas, antes de passar a palavra ao doutor Venzon, fazer uma manifestação aqui, transmitir a manifestação dos nossos colegas que estão assistindo, o desembargador Miguel e o desembargador Amadeu Butelli, dois colegas que estão assistindo a nossa sessão, e ambos estão transmitindo aqui os cumprimentos ao desembargador Maffini, que depois poderá visualizá-los na nossa rede interna. Então, quero ser porta-voz aqui dos cumprimentos do desembargador Miguel e do desembargador Amadeu Butelli. Então, doutor Fábio Venzon, por gentileza. Presidente,
excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, uma saudação aqui especial ao desembargador Gerson Fischmann, que está chegando aí novamente, está retornando aqui para a Corte, saudação aqui ao Dr. Rogério Vargas, em nome de quem também saúda todos os servidores, uma saudação à nossa audiência. Realmente estamos terminando aí o processo eleitoral, terminando esse ano, não é? E parece que é um momento realmente assim de despedidas, que mudanças estão acontecendo. Agora é o desembargador Maffini que sai, depois o desembargador Fraga, né? Então já fica uma sensação de nostalgia aí desse período passado, tão agradável e trabalhoso, que foi árduo, que foi, mas ao mesmo tempo trabalhoso, prazeroso, né? Esse convívio mútuo. E sem dúvida aqui eu tenho só que me associar a todas as homenagens ao desembargador Maffini, a sua qualificação, sua alta qualificação, inclusive como acadêmico da área de direito administrativo, também grande conhecedor de direito processual, só aumentou, só elevou as discussões da Corte, levou para um outro patamar as discussões da Corte, né? É a sensação que nós temos, né? Então foi um prazer ter trabalhado com o desembargador Maffini nesse período e desejamos aí, além de lhe parabenizar, desejamos que retorne como titular. Ele é um titular, na verdade, né? Foi substituto, mas na verdade é um titular, mas que retorne efetivamente, né, como titular daqui mais um tempo para ir para o eleitoral, e quem sabe, como já vaticinado aqui pelos demais, assim, até em outros tribunais, mas enfim, lhe parabenizo pelo período e lhe desejo sucesso aí na sua caminhada. Muito bem, muito obrigado. Desembargador Maffini, se quiser se manifestar. Bom, senhor presidente, uma boa tarde a todos. Não sei se conseguirei, vamos dizer assim, deixar minha emoção circunscrita ao seu espaço adequado para um momento como esse. As palavras de Vossas Excelências, na minha concepção, contemplam mais uma manifestação de amizade do que propriamente decorrem dos atributos que eu eventualmente tenho. Eu quero, senhor presidente, agradecer o modo acolhedor que Vossa Excelência me recebeu aqui na Corte, que de alguma forma é um modo que se replicou desde quando a desembargadora Liza Helena aqui estava, e na sua primeira semana eu pude já acompanhar a trajetória dela, depois do desembargador Marchionati, depois do desembargador Dallagnol, depois da desembargadora Marilene. Eu gostaria de poder também agradecer e nominar todos os integrantes de todas as composições que nesses últimos 4 anos eu tive a honra de participar, mas eu faço aqui agradecendo em nome de Vossas Excelências aqui presentes também, que nos assistem remotamente. Vossas Excelências criaram em mim, e nós fazemos tudo na nossa vida para buscar felicidade, para buscar momentos agradáveis. Eu diria que o ambiente que eu encontro nesse tribunal talvez rivalize com aquele que eu tenho quando estou com as minhas filhas, vamos dizer assim. Em nenhum outro lugar eu tenho tanto prazer de estar e, ao mesmo tempo, talvez na sala de aula também, mas eu diria que é realmente muito prazeroso poder conviver com o desembargador Armínio, o desembargador Thompson, o desembargador de Fentele, o desembargador Fraga, o desembargador Silva, o desembargador Gerson, esses 2 últimos, fonte de inspiração para mim, não só nessa casa, mas também, especialmente, na advocacia. Desembargador Miguel, que nos ouve da mesma forma, desembargador Amadeu, também, desde o doutor Marcelo, doutor Fábio, eu pude conviver com membros do Ministério Público Eleitoral que também contribuíram em muito para o ambiente que é o ambiente formado nessa corte. E eu, senhor presidente, eu gostaria de fazer, além de agradecer muitíssimo as palavras de Vossas Excelências, eu gostaria de fazer um agradecimento todo especial aqui. Eu gostaria de poder nominar todos os servidores do tribunal com quem eu tive contato. Faço aqui em nome do doutor Rogério, e também me permito fazê-lo em nome da Daiane, que assessora o jurista 2 aqui, né, que é a vaga que eu, de algum modo, estou ocupando. E eu costumo dizer, e já disse isso inclusive em aula, que o TRE ele é uma manifestação das mais primorosas de um fenômeno que eu qualifico como fenômeno benéfico de captura, né? Nós estamos capturados, a justiça eleitoral, que tem as suas vicissitudes, está capturada por um maravilhoso quadro de servidores que, de alguma forma, aparelham essa jurisdição.
Então, agradeço muito a possibilidade de estar aqui. Quando Vossas Excelências fazem menção ao meu retorno aqui, e talvez até outros projetos de vida, eu momentaneamente estou bastante engajado no projeto da advocacia, mas, para falar bem a verdade, até eu ter essa experiência aqui, eu tinha uma dúvida, né? Aliás, essa dúvida me acompanha já há 20 anos. Até hoje eu não sei exatamente o que eu sou, né? Se eu sou um professor que advoga ou um advogado que dá aula. Imagino que nos próximos 20 anos eu tenha essa resposta. Mas essa experiência aqui, ela é uma experiência que me coloca uma pulguinha atrás da orelha, senhor presidente, em relação à magistratura, que sempre admirei muito. Sua Excelência Desembargador de Fenteller fez menção ao fato de que eu advogo para algumas associações de magistrados, então algumas agruras da magistratura eu pude perceber pela perspectiva da advocacia, mas eu que sempre fui um admirador do judiciário, da prestação jurisdicional, desde quando fui assessor no Tribunal de Justiça, em 1999, eu posso dizer que essa dúvida ela germinou e, de alguma forma, se ampliou nesse convívio desses últimos 4 anos. Então, só tenho, senhor presidente, a agradecer muito o acolhimento que tive, acho que o exagerado acolhimento que tive, e as palavras de Vossa Excelência são uma demonstração disso, mas dizer que, fundamentalmente, isso talvez seja o que mais importe, eu pude ser muito feliz em todas as experiências nesse Tribunal Regional Eleitoral, que já admirava, aprendi a admirar ainda mais e continuarei acompanhando da forma mais próxima possível. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, obrigado. Bem, colegas, então, agora, dando seguimento à nossa pauta... Senhor presidente? Pois não, desembargador Gerson. Eu gostaria apenas, com a licença dos amigos e colegas, de me retirar da sala, porque eu aqui compareci e não poderia deixar de fazê-lo, mais uma vez, por deferência especial em homenagem ao desembargador Mafini. E quero voltar à minha condição de aprendiz, ali via YouTube, para mais uma vez me deliciar naquela assistência habitual dessa sessão. Desejo a todos um bom trabalho e nos vemos em breve. Muito obrigado, senhor presidente. Com a licença dos senhores, eu vou, então, me retirar. Obrigado, doutor Gerson, pelo comparecimento, pela presença. Bem, o primeiro recurso da tarde é o recurso 1238, de Nova Boa Vista. É uma preferência, um destaque do Ministério Público Eleitoral. A relatoria do desembargador Armínio da Rosa é um recurso do Progressistas, o PP de Nova Boa Vista, e também Tarcísio Luiz Liel e André Bart. Então, com a palavra, o eminente doutor Fábio Venzon. Presidente, doutor Fábio, a divergência só diz respeito à questão da nulidade da sentença. Da o quê, exatamente? Nulidade da sentença. O parecer ministerial se manifesta pela nulidade da sentença. Ah, nulidade, sim, claro. Claro. A divergência está aqui nesse... Eminente presidente, renovando as saudações, assim, no caso, houve a desaprovação das contas, se eu não me engano, ou aprovação com ressalva, mas, enfim, com determinação de recolhimento de recursos de origem não identificada, né? E o que acontece? A manifestação do Dr. Weber, isso que apareceram ainda é do Dr. Weber. Nós, claro, já nos manifestamos no passado que o CPF tem que estar indicado nos extratos bancários, né? E não é suficiente a juntada de uma declaração do partido a respeito de quem seriam os doadores. Essas declarações do partido é uma declaração unilateral e a prova efetiva de quem são os doadores tem que ser feita através do sistema financeiro, que nós temos uma entidade imparcial, que é exatamente a instituição financeira, né? Então, quando você tem um extrato bancário, você tem aquele depósito feito que sai de uma conta, tem aquele CPF, você sabe que aquilo ali é informação fidedigna. Isso não pode ser substituído por declarações do partido. Então, de regra, não haveria nenhum óbice quanto a esse entendimento de que aqui é recurso de origem não identificada. Porém, o doutor Weber ele traz um aspecto, uma peculiaridade aqui, que o próprio Sicredi, a própria instituição financeira, ela informa o seguinte, então consta do parecer, conforme se depende da análise dos autos, a agremiação partidária devidamente informou o CPF dos doadores, o que a informação dela não é
entendemos que não é suficiente, né, prova unilateral, bem como procedeu em sua defesa a juntada da declaração da instituição financeira Sicredi, informando os efetivos CPFs dos doadores, cujo conjunto de doações era mensalmente depositado na conta da agremiação, sob a forma de convênio. Muito bem. Então, entendeu o Dr. Weber que, como a instituição financeira, houve, assim, na forma como foi feito, isso aqui deve ter sido débito em conta, né, por alguma razão não apareceram nos documentos, mas a instituição financeira, é a instituição financeira que está afirmando. E também não concordamos, já falamos em outros pareceres, que se uma agremiação partidária ela resolve adotar o débito em conta, depois, se por alguma razão ela não acerta com a instituição financeira de que isso aí vai ter que, não vai, a existência do débito em conta não pode afastar a exigência dos CPFs serem discriminados. Depois não vai poder ela afirmar que a culpa é da instituição financeira que não informou. Isso tem que, a agremiação, se vai optar por essa modalidade, tem que acertar isso com a instituição financeira. Depois ela não pode se eximir dessa alegação, dizendo que a culpa é da instituição financeira que não informa. Mas nesse caso é diferente, por quê? Porque aqui a instituição financeira está informando. Só que ela está informando de uma maneira diferente, não está no extrato, mas ela está informando quem seriam, né? Então, em virtude disso, o Dr. Weber, no seu parecer, entendeu que isso tinha que ter sido analisado e que isso poderia ser considerado pela juíza da origem, devia ter analisado isso aí para considerar que haveria prova dos CPFs. Mas acontece o seguinte, quando há prova dos CPFs, então, da doação, você tem que avaliar se aquelas pessoas ali não são doadores, se não houve doação vedada, por fonte vedada. Essa é a questão. Daí que haveria necessidade da nulidade da sentença, segundo mencionado, porque houve esse erro em procedendo, assim, né? Ou seja, se deixou de avaliar um documento que poderia conduzir ao entendimento de que existem doadores, que são identificados doadores, mas aí não se analisou quem são esses doadores, porque apesar da origem ser identificada, pode ser fonte vedada, né? Então, nesse sentido é que foi a manifestação do Dr. Weber pela anulação da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à origem para ser realizado novo exame técnico e, consequentemente, analisados os documentos apresentados pela agremiação, aferindo, inclusive, o recebimento ou não de recursos oriundos de fontes vedadas. Foi nesse sentido o parecer. Muito bem. Dentro da nossa sistemática, então, vamos proclamar o resultado e, se o relator ou qualquer dos colegas quiser intervir, quiser fazer qualquer acréscimo, é só chamar. Nesse caso, desembargador Armínio, Vossa Excelência quer fazer algum acréscimo ou não há necessidade? Acho que o voto está claro. Todas as vezes, creio que a sentença examinou categoricamente a documentação que é trouxe, e, no mais, entra dentro da jurisprudência da Corte, a desaprovação só em precedentes aqui do Silvio, dentre outros, quanto à suspensão dos repasses das cotas do fundo, né, que não teriam guarida. É o voto. Muito bem. Então, proclamando o resultado, o recurso 1238 de Nova Boa Vista, à unanimidade, afastada preliminar, deram parcial provimento ao recurso apenas para afastar o comando da suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, mantendo o juízo de desaprovação das condenação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Próximo pedido de preferência do Ministério Público é no recurso 060-029828, relatoria do desembargador Manfini, procedência Santa Cruz do Sul. Eu passo, então, a palavra ao ilustre doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, esse caso era um pedido para ter acesso a documentos relacionados à pesquisa, né? Que o juiz do primeiro grau extinguiu sem resolução do mérito. Nós opinamos inicialmente para que havia interesse, sim, óbvio, até porque para ter acesso à pesquisa, segundo a resolução, tem que se pedir através da justiça, acesso aos dados da pesquisa, então havia interesse processual, isso não tinha a menor dúvida. Mas depois foi aqui deferido liminarmente aqui que a instituição fornecesse os dados e começou um questionamento a respeito de que haveriam duas pesquisas, estava sendo informada apenas uma, e que os dados informados não eram suficientes, porque não tinha o áudio de todas as entrevistas, só da metade das entrevistas, né? E aí nós nos manifestamos, nossa última manifestação foi que, em relação a existirem dois números de processo, a empresa de pesquisa informou que, na verdade, o segundo número é porque o primeiro foi cancelado, só existe uma pesquisa. E nos parece, a Procuradoria não tem como dizer se
está certo ou está errado, mas na Justiça Eleitoral, com certeza, a Justiça Eleitoral tem essa informação. Se a segunda número de pesquisa cancelou a primeira pesquisa, se a primeira pesquisa não existe. E aí estaria correto, porque ela forneceu o número da última pesquisa, que seria a única pesquisa. Em relação à questão dos áudios, nós até nos manifestamos que achávamos que realmente era complicado isso, né? Somente parte das entrevistas tinham os áudios, enfim. Só que, de qualquer maneira, parece que realmente perdeu o objeto, né? Nós até nos manifestamos ali no sentido de ser intimada a requerente para dizer se ainda tinha interesse. Porque a jurisprudência do TSE entende que a representação por divulgação de pesquisa irregular, que é aquela que pode ensejar aquela multa, inclusive, né? É até a data da eleição, né, que pode ser ajuizada. Mas poderia, eventualmente, enfim, né, por isso que eu digo, seria, nosso parecer, pela intimação, poderia, se verifica uma pesquisa fraudulenta, alguma coisa assim, poderia a pessoa pensar numa AIGE por abuso do poder econômico, alguma coisa do gênero, ou uso devido dos meios de comunicação social, não sei, aqui eu estou dizendo só as possibilidades. Em princípio, parece que a finalidade é exatamente para a aplicação da multa, para que aquela pesquisa não seja divulgada, isso aí tudo já está superado, né? Por isso que a gente se manifestou no sentido da intimação, para ver se havia ainda algum interesse, mas talvez o entendimento da Corte seja que já perdeu o objeto efetivamente. Era esse parecer. Muito bem. Então, proclamando o resultado, não sei se o desembargador Maffini quer se manifestar, não há necessidade. Não, na verdade, senhor presidente, assim, reconhecer, encaminho o voto por reconhecer a nulidade, a preliminar apontada pelo Ministério Público, mas, todavia, aplico as normas que admitem a apreciação meritória do feito em razão da causa madura, e aí estamos provendo parcialmente o recurso para confirmar a liminar concedida e reconhecer o atendimento integral da ordem judicial que foi no prazo estabelecido. Nesse sentido, senhor presidente, não vou fazer nenhuma alteração. Muito bem. Então, proclamando o resultado, o recurso 060-0298/28, Santa Cruz do Sul, à unanimidade, acolheram a preliminar arguida pela Procuradoria Regional Eleitoral e declararam a nulidade da sentença. No mérito, deram provimento parcial ao recurso para confirmar a liminar e reconhecer o atendimento integral da ordem judicial no prazo estabelecido. Nós temos agora, colegas, um bloco com 5 processos com o mesmo resultado. Nesses 5 recursos que eu vou agora chamar individualmente, o resultado foi o mesmo para todos. A unanimidade julgaram prejudicado o recurso por perda superveniente de interesse recursal. Nesses casos aqui, havia parecer de mérito do Ministério Público Eleitoral, se o doutor Fábio quisesse manifestar, mas, na verdade, houve depois, por causa superveniente, foram julgados todos eles prejudicados. Os recursos são os seguintes. Recursos são o 060-05-1350, o 060-0261-24, 060-0134/47, 060-008948 e o 060-004142. Não sei, doutor Fábio, não sei se pediu a palavra, não há necessidade. Como disse... Não, senhor presidente, só para dizer que analisei todos esses casos e alguns tinham parecer que era antes das eleições, outros agora, inclusive, nós já tínhamos falado da perda do objeto também, então, em todos esses casos, realmente, nós não verificamos a necessidade de julgamento de mérito, todos eram envolvidos de propaganda, sem multa que tenha sido aplicada, ou sem pedido de aplicação de multa, então, realmente, nós verificamos a ausência superveniente do interesse recursal também, estamos concordando aí com o entendimento da Corte. Exatamente. Bem, então, nesses casos já descritos individualmente, processos, recursos, em todos, a decisão foi a mesma. A unanimidade julgaram prejudicado o recurso por perda superveniente do interesse recursal. Senhor presidente. Pois não. Um minuto só me penitenciando, uma saudação ao desembargador Miguel e ao caro colega amigo Mateus Buteri, que nos assiste. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Bem, colegas, não temos mais destaques do Ministério Público, dentro da nossa sistemática, eu vou passar simplesmente a proclamar os resultados.
Se o relator ou qualquer dos colegas quiser qualquer intervenção, basta alertar. Recurso 567, relatoria do desembargador Armindo da Rosa, procedência de Gravataí. A unanimidade deram provimento ao recurso para absolver o réu nos termos do artigo 386.5 do CPP. Recurso 060.02.15.67, procedência Soledade. A unanimidade deram provimento para indeferir o requerimento do registro de candidatura. Foi um recurso do Ministério Público Eleitoral. Publicação do acórdão na sessão de julgamento seguinte. Recurso 060.0534/95, procedência de Pelotas. A unanimidade rejeitar os embargos de declaração, publicação na próxima sessão. Temos agora um bloco de 2 processos, aos quais foi negado provimento a ambos, decisões unânimes. É a representação 060.0515/7 e o 060.0514/22. Nesses dois, a unanimidade negaram o provimento ao recurso. Embargos de declaração 3051 de Porto Alegre. A unanimidade rejeitar os embargos. Recurso 060.034351 de Canoas. A unanimidade não conheceram. Publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 060.033265, procedência de Tapes. A unanimidade não conheceram do recurso. E, por fim, um bloco de 5 processos com o mesmo resultado para todos. Negaram provimento ao recurso, à unanimidade. São eles: recurso 060.020462, 060.024016, 060.016962, 060.009660 e 060.052375. Em todos esses, a decisão foi unânime pelo desprovimento do recurso. Antes de encerrar a sessão, colegas, cabe publicar os acórdãos julgados na sessão do dia 24, que são o seguinte: relatoria do desembargador Armínio da Rosa, 060.047423. Relatoria do desembargador Maffini, 060.028630. Relatoria do desembargador Fraga, 060.006993, 060.061603 e 060.051408 e o 060.035479. E relatados pelo desembargador Thompson Flores, os recursos 060.0339313 e o 060.099/48, relatados pelo desembargador Thompson Flores. A próxima sessão, colegas, é na quinta-feira, dia 26 de novembro, às 10 horas da manhã, alertando o horário, em razão de que eu terei sessão no Tribunal de Justiça às 14 horas. Então, nossa sessão, pedindo a compreensão dos colegas, fica designada para as 10 horas da manhã da próxima quinta-feira. Mais uma vez, renovando ao ilustre colega e amigo, desembargador Rafael Maffini, toda a sorte do mundo, todos os parabéns desta corte, conforme manifestações dos colegas. E, então, desejo a todos um bom trabalho, uma boa tarde a todos, e declaro encerrada a sessão. Obrigado. Boa tarde.